Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e com a chegada do Galaxy Z Fold 5 veio aquela dúvida, né? Será que realmente eu preciso manter o iPad? Claro, tirando a parte de criação de conteúdo, que é legal deixar ele aqui em casa, né? Porque sempre está saindo algum programa novo, alguma coisa nova para testar no iPad. Mas será que tirando essa parte de conteúdo, vale a pena manter ele em casa e levar ele para as viagens e eventos? Vamos conversar um pouquinho mais e eu vou mostrar qual é o meu ponto de vista a respeito desse assunto. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, agora colocando um do lado do outro, é realmente impressionante a diferença de tamanho de tela, tá? E o que acontece? Qual é o meu sentimento? Primeiro, eu tenho uma visualização melhor, óbvio, no iPad, não dá pra gente negar. Só que quando eu penso em portabilidade, o que se destaca é o Z Fold 5. Outro ponto interessante, eu voltei a ler muito mais os meus livros digitais depois que eu comprei o iPad e desse tamanho. Com o iPad de 12.9 eu não lia, tá? Porque era cansativo. Mas eu tô lendo com uma boa frequência no iPad. Agora, com esse cara aqui nas mãos faz muito mais sentido, até o que eu comentei outro dia, né? Muitas vezes eu deixo de ler à noite, por exemplo, eu acabo lendo mais no sofá, tal, na sala, deixo de ler na cama antes de dormir, porque eu não tenho espaço na mesa de cabeceira para colocar esse cara aqui, porque ele é muito grande. E não vou colocar no chão, não vou levantar para guardar ele, né, entendeu? Então assim, eu prefiro algo com a tela menor, como é o Z Fold 5 para leitura, acaba sendo muito mais agradável, muito mais confortável, e na hora de dormir você fechou, acabou, coloca ele ali em qualquer cantinho, ele cabe. Então tem esse ponto aqui que vale a pena destacar. Agora, vamos avaliar a questão de trabalho mesmo, tá? Quando você abre o LumaFusion, que é a minha realidade, tá? Ou o WordPress para poder fazer a edição do meu conteúdo no site, o que acontece? Aqui no iPad eu tenho muito mais espaço, muito mais área útil de trabalho. Eu posso dividir a tela com muito mais conforto. Então, se eu tiver que trabalhar em casa, ou se eu estiver com uma mochila que eu não preciso ficar andando com ela o tempo inteiro, eu prefiro o iPad. Ponto, não tenho o que falar. O iPad realmente ele é muito mais confortável porque a tela é muito maior, simples assim. Agora, pensando numa viagem, seja ela nacional ou internacional, na minha opinião, o Z Fold vale muito mais a pena, porque é aquela história. Na minha última viagem, por exemplo, né, para fora do país, nós ficamos em Airbnb. E eu não tinha cofre no Airbnb. Então eu não me senti seguro nem para levar meu notebook, que ficou em casa, que praticamente não sai de casa, e não quis levar também o iPad. Na época eu nem estava com eu estava com o iPad acho que de 12.9, eu nem estava com o iPad. Mas assim, eu não levaria por conta do tamanho, porque eu precisaria de uma mochila grande, uma mochila normal, que cabe pelo menos um notebook de 13 polegadas. Cabe numa meia mochilinha, naquelas minúsculas, quase que uma mini bolsa, né, de cruzar. Cabe, só que qual o problema de colocar esse cara aqui nesse tipo de bolsa que eu tô falando? Eu acabo pressionando a tela com as outras coisas que eu preciso colocar, como os meus microfones, a DJI, eu acabo pressionando a tela com a Osmo Pocket, então, com o próprio tripé portátil que eu levo, então eu acabo ficando com um pouco de receio de quebra da tela, esse é o ponto. Então, numa mochila grande fica melhor, só que andar numa viagem, assim, algumas horas tudo bem, mas o dia inteiro que você sai, você vai ficar o dia inteiro passeando. Com esse tamanho aqui, uma mochila maior, esse peso que é o dobro desse aqui, para mim, hoje que eu tenho opção, tá? Até a semana passada que eu não tinha essa opção aqui, é óbvio que o tablet fazia todo sentido. Mas pensando nessa questão hoje, vale muito mais a pena levar esse cara aqui, sem contar, gente, que assim, eu prefiro carregar equipamentos mais portáteis possível, mesmo que eu tenha que sacrificar
um pouco a área de visualização de tela, por exemplo. Eu prefiro porque numa viagem, ainda mais quando você passeia o dia inteiro, é muito melhor você preservar as suas costas do que depois, quando você chegar em casa e antes, no hotel, né, ou no Airbnb, ou antes você ter um pouco de conforto com uma tela um pouco maior. Eu acho que eu consigo sobreviver 15 dias, né, 10, 15 dias com essa tela aqui tranquilamente, e com certeza vai ser uma tela mais confortável do que essa tela aqui para trabalhar, tá? Então eu acho que eu tenho um meio de caminho, né? Até colocando aqui um do lado do outro, dá para ver que eu fico exatamente com o meio de caminho, né? Ele está na metade aqui, no meio dos dois, mas é exatamente isso. É um meio de caminho entre o tamanho ideal para você, mínimo, né, ideal para você trabalhar fora de casa, que o ideal é pelo menos umas 13, 14 polegadas de tela, né, mas aqui com 11, ok, você consegue trabalhar com um certo conforto. Aqui, eu diria, né, que você tem uma tela grande, mas que vai incomodar ali se você tiver que trabalhar mais do que uma hora e meia, 2 por dia, que é o meu caso. E aqui você encontra um meio de caminho interessante, que aí, claro, o ideal é levar algum tipo de suportezinho, né, dobrável, para aumentar um pouco, deixar ele um pouquinho mais alto, para ter um pouquinho mais de conforto, mas tirando, né, essa questão, né, de você ajustar para dar conforto mesmo, eu acho que é um equipamento que eu considero o ideal para você trabalhar fora de casa com o mínimo de conforto, tá? Então, entre esses dois que eu falo, eu acabo preferindo esse cara aqui. Agora, no caso do iPad, quem deve escolher o iPad é quem já está no ecossistema da Apple. Aí não faz sentido você ficar com um pé no Android e um pé na Apple, tá? Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto que eu sempre insisto, quem trabalha com aplicativos de música, tá? Então aí o nível é outro no iPad. Não tem nada parecido no Android. Realmente aqui, por exemplo, o aplicativo da Korg. Gente, não tem nada parecido para o Android, infelizmente. Então, se você trabalha com música e quer ter teclados, baterias eletrônicas com uma qualidade excepcional, vale a pena você ir para o iPad, independente do tamanho, ou de repente vai até para o iPad mini, que ele está muito velho, está com um processador muito antigo, mas poderia ser pelo tamanho uma opção. Mas se não for o caso, não trabalha com música e não está nesse ecossistema da Apple, eu acho que aí vale a pena sim caminhar para o dobrável da Samsung, porque aí você vai ter o que eu falo, né? Você vai ter um mini tablet na tua mão e vai conseguir economizar muito espaço na mochila, vai poder usar uma mini bolsa ali pequenininha e ainda ao chegar no hotel, no Airbnb, vai poder trabalhar tranquilo, sossegado, com uma tela bem razoável e bem satisfatória. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou agora, no decorrer dos dias, eu vou publicar outros vídeos contando um pouquinho mais sobre acessórios e o que eu estou pensando em utilizar com esse dobrável para montar esse mini escritório para quando for, né, a ocasião da viagem, né, seja ou até mesmo um evento, né, fora de casa que eu precise trabalhar, ou a viagem, que é o ponto mais forte, eu acho, né, de levar um equipamento mais portátil. Aí eu vou contar para vocês como é que foi a experiência, vou mostrar tudo direitinho, o que funcionou com ele, o que não funcionou e que tipo de mochila eu consegui levar com equipamento tão pequeno. Tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.